Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certo com você aí de casa. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. E hoje eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar nas atividades do dia. Vamos começar? Antes da gente começar, eu preciso te lembrar de uma coisa. Esse vídeo é apenas um auxílio. É muito importante que depois das orientações que a tia Dani vai dar, que você tente fazer sozinho as suas atividades com muito capricho. Se você tiver com alguma dúvida, você não pode esquecer de consultar os seus materiais ou de perguntar para a sua professora. Então, vamos parar de conversa e vamos começar separando o nosso material de hoje. Vamos lá? Separe a sua atividade em folha de português O Pato e o seu caderno de português. Separe a sua atividade em folha de matemática Passarinhos e também o caderno de matemática. Depois de assistir a esse vídeo, não esqueça de assistir o vídeo de matemática sobre adição e subtração. E lembre-se sempre de deixar seu estojo completo ao seu lado. Depois que você separou os seus materiais, pegue aí a sua folhinha de português que está com o título do pato e também o seu caderno de português para depois que você terminar de responder a atividade, recortar, se precisar, e colar no caderno de português com muito capricho. Se por um acaso você não conseguir imprimir essa atividade, é muito importante que você escreva da forma que está sendo apresentada na folha, ou seja, com as perguntas, com os textos e acrescente as suas respostas. Dessa forma, o seu caderno fica mais organizado e quando você for estudar para alguma avaliação ou quiser revisar o conteúdo, você vai saber do que é e qual dia que é aquela atividade. Certinho? Vamos começar a leitura do nosso texto? Antes da gente começar a leitura, não esqueça de preencher o cabeçalho corretamente com o seu nome completo e com a data de hoje, tá bom? Leia o texto e responda às questões. O pato. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato pateta pintou caneca, surrou a galinha, bateu no marreco. Pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas fez o moço que foi pra panela. Quem escreveu esse texto foi Vinícius de Moraes. E aí, você gostou do texto? Eu gostei muito, achei ele bem divertido. Depois que você ler o texto, você vai responder essas questões aqui abaixo. Questão 1. Por que o título do texto é O Pato? Pensa aí, o título é essa frase aqui em negrito e o título geralmente tem a ver com o assunto do texto. O que a gente leu no texto? Sobre quem que a gente leu? E por que o título se chama logo O Pato? Pensa aí, qualquer coisa, relê o texto e responda aqui na questão 1. Questão 2. Quais são as características do pato? Pinte as respostas corretas. Então, as características do pato é aquilo que ele é. Tudo aquilo que o pato for, que você conseguiu identificar no texto, você vai pintar. O pato é agitado? Se sim, você vai pintar. Ele é educado? Se sim, você vai pintar. Ele é desastrado? Se sim, pinte também esse. O pato é estudioso? Se for, você também vai pintar esse retângulo. O pato é travesso? E calmo? Se sim, você vai pintar. Pinte todas as características do pato, não deixe nenhuma em branco. Questão 3.
Por que que o pato é considerado um pateta? Você vai marcar X em uma dessas três alternativas. Será que o pato é considerado um pateta porque ele se dá bem com todos os outros animais? Ou será que ele é considerado pateta porque ele gosta de fazer palhaçadas? Ou então ele é considerado pateta porque ele é muito travesso e vive se metendo em confusão? Quais dessas três alternativas que você acha que melhor se enquadra para o pato ser considerado um pateta? Você vai pensar e marcar um X em uma das três alternativas. Questão 4. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. A palavra pata pode apresentar mais de um significado na língua portuguesa. Isso é verdade. Marque os significados que podem ser atribuídos à palavra pata. Então, aqui você pode fazer um X em mais de uma alternativa. Você acha que pata pode significar a fêmea do pato? Se sim, você vai marcar um X. Você acha que pata pode se referir a pé ou mão dos animais? Se sim, você também vai marcar um X. E por último, você acha que pata pode se referir ao filhote de cachorro? Se sim, marca um X aí também. Questão 5. De acordo com a expressão pintou o caneco, que significa aprontar, fazer travessuras, podemos concluir que o comportamento do pato nessa história foi considerado. E aí, você acha que aprontar, fazer travessuras é considerado um comportamento exemplar? Se sim, você vai marcar um X. Você acha que é um comportamento satisfatório? Se sim, você vai marcar o X aí. Você acha que é um comportamento bom? Se sim, marca o X. Ou é um comportamento inadequado, errado? Se você achar essa, você vai marcar um X. Lembrando que aqui na questão 5, você vai fazer X em apenas uma dessas palavras. Só tem uma palavrinha aqui que descreve o que significa essa expressão pintou o caneco. Questão 6. Levou um coice, criou um galo. O que é criar um galo no sentido do texto? Vamos voltar lá no texto, onde está essa parte, criou um galo? Tá bem aqui, ó. Pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. E aí, você acha que essa palavra galo é o animal macho da galinha? Ou você acha que é um machucado provocado por uma pancada? Você vai pensar bem e marcar o X em uma dessas duas alternativas. Questão 7. Qual trecho do texto nos mostra a consequência das travessuras do pato? Pintou o caneco? Mostra as consequências. O que aconteceu com ele por ele fazer muitas travessuras? Bateu no marreco? Será que é essa? Ou foi para a panela? Foi a consequência. Lembra que consequência acontece no final de uma atitude. Então, pensa aí e lê o texto e vê qual dessas três alternativas melhor se encaixa com o que aconteceu no final com o pato. Questão 8. Retire do texto as palavras que rimam com. Essa questão é divertida. Você vai lembrar. O que é rima? Você lembra? Rimas são aquelas palavras que têm terminação sonora iguais ou as letrinhas, as últimas letrinhas são iguais, tá? O que rima com caneco? Você vai pesquisar lá no texto e escrever. O que rima com genipapo? Você também vai pesquisar lá no texto e escrever. O que rima com cavalo? E o que rima com tigela? Pesquisa lá. A questão 9, ó, fácil, fácil, mamão com açúcar. Complete.
Nesse texto há quantos versos e quantas estrofes? Lembra que verso é cada linha do nosso texto e estrofe é um conjunto de versos. Eu tenho certeza que você vai acertar essa, hein? Questão 10. Junte as sílabas e forme palavras de acordo com os numerais. Também gostei muito dessa questão, achei ela bem legal de se fazer. Aqui a gente vai brincar como se fosse um desvendar de enigmas. Então, por exemplo, aqui ele está falando para a gente juntar as palavrinhas 5 e 11, exatamente nessa ordem. Então, aqui no 5 está escrito que e no 11, brou. Se eu junto os dois, forma quebrou. Então, você vai escrever quebrou aqui. Você vai fazer a mesma coisa com as outras letrinhas, até a letrinha H, para ver quais as palavrinhas que vão ser formadas. E depois de você responder, você vai responder o pontinho aí da questão 10. Das palavras que você escreveu, ou seja, das palavras que você escreveu de A até H, quais possuem encontros vocálicos? Você vai escrever essas palavras aqui. Lembra que encontros vocálicos são os encontros de mais de uma vogal nas palavras. Por exemplo, se a minha palavra fosse brou, né? Vamos supor, seja só um exemplo aqui. O O e o U são vogais e elas estão juntas. Então, eu escreveria aqui brou, tá bom? Mas você vai colocar a palavra inteira. Pode sublinhar se você quiser para identificar os encontros vocálicos e não colocar nenhuma palavrinha errada. Acredito no seu potencial. Viu só? Eu espero que com essa explicação você consiga entender tudo, todas as questões e acerte todas. Se você tiver com alguma dúvida, volta no vídeo, pausa na explicação da tia Dani, pode perguntar também para a sua professora ou consultar os materiais que você já fez e tem aí esses conteúdos. Certinho? Agora a gente vai para a matemática. Separe aí a sua folhinha de atividade matemática, que tem os passarinhos, e também o seu caderno de matemática. Depois que você terminar de responder a folhinha, recorte se precisar e cole com muito capricho no seu caderno. Lembrando mais uma vez, se você não consegue imprimir essa atividade, lembre-se de copiar tanto as perguntas quanto as respostas no seu caderno para ficar organizado. Certinho? Vamos lá começar a leitura e a explicação. Comece preenchendo o cabeçalho com o seu nome completo e a data de hoje. Questão 1. Ligue o pássaro a uma casinha, mas atenção, em cada casinha só cabe um pássaro. Então, o que você vai fazer aqui na questão 1? Você pode, com o auxílio de uma régua ou apenas do lápis grafite mesmo, ligar um pássaro a uma casinha. Não precisa ser necessariamente na ordem dos passarinhos. Se eu quiser ligar aqui a primeira casinha, eu posso. Depois, tia Dani, eu quero ligar o terceiro na segunda casinha. Posso? Pode, tá? O importante é que cada casinha esteja com um pássaro, tá bom? Depois de você ligar, você vai perceber que alguns passarinhos ficaram sem as casinhas, não é verdade? Com essa percepção é que nós vamos responder as letrinhas A e B da questão 1. A questão A está perguntando assim: há quantos pássaros há mais do que casinhas? Antes da gente responder essa questão, eu vou te dar uma dica que eu já dei para você nas atividades anteriores. Conta aí quantos pássaros nós temos e coloca a quantidade aí, no cantinho para você deixar visível para você. Depois, conta aí a quantidade de casinhas e anota também do ladinho das casinhas, a quantidade total para também ficar visível para você. Com isso, você vai conseguir responder
melhor a questão A. Quantos pássaros tem a mais do que casinha? É só você observar quantos pássaros ficaram sem casinhas. Ou você pode também fazer uma conta de subtração. Você pode subtrair a quantidade de pássaros menos a quantidade de casinhas, tá bom? Letra B. Há quantas casinhas há menos que pássaros? Para ter sobrado pássaro, significa que a gente não tem a quantidade suficiente de casinhas. Então, para responder a letra B, você vai ter que ter esse raciocínio aqui, ó. Quantas casinhas eu teria que adicionar, ou seja, aumentar, colocar a mais a quantidade total que eu já tenho de casinhas para caber todos os pássaros? Eu teria que adicionar mais uma casinha? Mais 2 casinhas, mais 3 casinhas, isso depende da quantidade de pássaros que sobrou. Então, me diz quantas casinhas eu vou ter que adicionar para caber todos os passarinhos. E aí, essa resposta, esse número aí, é que você vai colocar na letrinha B. Quantas casinhas que faltam? Quantas casinhas tem a menos que pássaros, ok? Então, nós chegamos ao raciocínio por meio dessas duas questões, que 9 menos 6 é igual a... Quanto que é 9 menos 6? Ah, você vai colocar o resultado aqui nesse espaço. E por último, você vai completar a subtração. Então, no primeiro espaço, você vai colocar o número 9 menos o número 6 e colocar o resultado aqui que você acabou de me dizer. Tá bom? Questão 2. Observe a quantidade de bolinhos em cada bandeja e depois complete. Aqui você também vai fazer aquela dica. Conta a quantidade de bolinhos que tem na bandeja vermelha e anota do ladinho dela. Depois você vai contar a quantidade de bolinhos que tem na bandeja amarela e escrever do ladinho dela. Letra A. Quantos bolinhos faltam na bandeja amarela para que ela fique com a mesma quantidade da bandeja vermelha? Tem duas formas da gente responder essa questão. A primeira, a gente pode fazer uma subtração. Subtrair a quantidade total de bolinhos da bandeja vermelha, que é esse númerozinho que você colocou do lado da bandeja, menos a quantidade total de bolinhos da bandeja amarela. Essa subtração vai te dar a resposta dessa questão. Ou você pode também colocar a quantidade de bolinhos da bandeja amarela no seu dedinho, 2 no caso, né? E ir somando e adicionando nos seus dedinhos mais quantidades até chegar à quantidade total de bolinhos da bandeja vermelha. Então, vamos supor, um exemplo, que aqui tivesse 10 bolinhos. De 2 para 10, quanto que falta? Você vai adicionando aí no seu dedinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você vai ver a quantidade de dedos que você teve que adicionar para chegar até o número 10. No meu caso, eu tive que adicionar mais 8 dedinhos para chegar até 10, tá? Então, existe essa forma de você fazer também para chegar na resposta da letra A. Questão 3. Bianca, Renata e Marisa estão jogando dados. Escreva o total de pontos que cada um deles. Então, no primeiro momento, nós nos deparamos com 3 dados aqui. Um dado da Bianca, o segundo dado do Renato e o terceiro dado é da Marisa. Você vai contar todas as bolinhas pretas, por exemplo. Quantas bolinhas pretas tem o dado da Bianca? Essa quantidade total de bolinhas é o total de pontos que a Bianca fez. Então, você vai escrever esse número nesse quadrado. Quantas bolinhas tem o Renato? Você vai escrever esse número nesse quadrado.
E quantas bolinhas tem a Marisa? Você vai colocar esse número também nesse quadrado. Depois que você preencher os 3 quadrados, nós vamos responder a letrinha A e a letrinha B. Bianca fez quantos pontos a mais que Renato? Para fazer essa continha, eu posso subtrair a quantidade de bolinhas da Bianca menos a quantidade de bolinhas do Renato. Ou eu posso contar no meu dedinho. Quantas bolinhas falta para Renato chegar na mesma quantidade de bolinhas de Bianca? Pode usar os seus dedinhos para contar ou outro material. Letra B. Marisa fez quantos pontos a menos que Bianca? Ou seja, quantos pontos faltam para Marisa fazer? Ou seja, quantas bolinhas faltam aqui no dado da Marisa para ela ter a mesma quantidade de bolinhas que a Bianca? Você pode contar aí nos seus dedinhos. Questão 4. Complete a sequência em ordem crescente. Lembra o que é ordem crescente? É aquela ordem que cresce, né? Ou seja, vai do menor número ao maior número. É como se eu estivesse subindo uma escada. Eu começo lá embaixo da escada e subo até o degrau mais alto. Então, eu vou do degrau que tem uma menor altura até o degrau que tem uma maior altura. Então, aqui vocês estão vendo que tem alguns balões que estão em branco, sem número. Então, a gente vai completar esses balões que estão em branco, seguindo um padrão, uma sequência numérica. O que é um padrão? É algo que se repete. Então, por exemplo, vou fazer o primeiro balão com vocês. 10, 20, 30. Tá vendo só? O 20 criou uma sequência, né? Eu estou indo de 10 em 10 e ao mesmo tempo é um número maior do que o 10. Eu estou indo em ordem crescente. Então me ajuda aí. Quais serão os próximos números? 10, 20, 30. Quanto que é 30 mais 10? E depois mais 10, até chegar o último número. 5. Na questão anterior, há um padrão na sequência numérica. Que padrão é esse? Tia Dani já até falou com você que padrão que é esse. Os números, eles estão aumentando de quanto em quanto? Releia aqui para você responder a questão 5. Questão 6. Determine a quantidade de círculos. Tá vendo que nos círculos tem bolinhas de cores diferentes, não é mesmo? Então, o que você vai fazer? Vou fazer o primeiro exemplo com você para você entender. Primeiro, eu vou contar a quantidade de bolinhas vermelhas no meu primeiro exemplo aqui, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas. E vou colocar o número 4, o algarismo 4, aqui no meu primeiro espaço. Mais, e agora eu vou contar a quantidade de bolinhas roxas ou azuis, né? 1, 2, 3. Aí eu coloco, já tinha colocado 4 aqui, e no segundo espaço coloco o 3. 4 mais 3 é igual a 7. Você vai fazer a mesma coisa nos exemplos B e C. Conta a quantidade de bolinhas amarelas, coloca aqui no primeiro espaço. Conta a quantidade de bolinhas verdes, coloca no segundo espaço. Depois soma o total de bolinhas. No terceiro exemplo, a mesma coisa. Conta a quantidade de bolinhas verdes, coloca no primeiro espaço. Conta a quantidade de bolinhas roxas, coloca no segundo espaço. Soma a quantidade total das duas bolinhas juntas e coloca o resultado. Questão 7. Escreva em ordem decrescente os números de 0 a 10. Se a ordem crescente é eu subindo a escada, a ordem decrescente é eu descendo a escada. É do número maior ao menor, ok? Então, qual é o número maior da minha sequência de 0 a 10? É o 10. Então, eu começo pelo 10 e vou
decrescendo. 10, 9, 8, até chegar no zero. Conseguiu entender? Essa foi a nossa atividade em folha de matemática. Eu espero que você tenha entendido tudo. Faça mais uma vez com muito capricho. E qualquer coisa que você ficar em dúvida, volta aqui no vídeo da tia Dani e pausa a explicação. Pergunte para a sua professora ou volte nos materiais que você já tem. Agora, para a gente finalizar as nossas atividades de hoje, você vai assistir um vídeo de matemática sobre adição e subtração que a sua professora colocou no seu mural. E esse vídeo também tem o meu rostinho, então foi a tia Dani que produziu. Você vai assistir para reforçar o que é adição e o que é subtração. Certinho? Um grande beijo para você, se cuida e até a próxima!